noite, boa noite. Vamos iniciar mais uma live hoje, agora a respeito da retenção de conteúdo, o que você pode fazer para reter mais o que você está lendo. Vamos esperar mais pessoas entrarem. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Por favor, me falem a respeito do áudio e do vídeo, se vocês estão me escutando bem e me vendo bem. Boa noite, Matheus. Apertem aqui também no aviãozinho que tem aqui. Manda essa live para algum colega, para 3 colegas, para que eles possam ver também o conteúdo de hoje, tá certo? Boa noite, vão me dando feedback aí. Por favor, alguém escreva aqui o título da live de hoje. Retenção, como reter o que estamos estudando. Como reter o que estamos estudando. Por favor, alguém escreve para mim aí. Como reter o que estamos estudando, para eu poder fixar, tá bom? Obrigado, Paulo. Show de bola. Vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu decidi fazer essa live para conversar com vocês a respeito da retenção de conteúdo. Muita gente tem dúvidas a respeito dessa história de como reter mais o conteúdo que nós estamos lendo, como é que a gente faz para associar essas ideias, como é que isso funciona, né? E aí, é a respeito disso que nós vamos conversar hoje. Mas antes, eu vou pedir um favor a vocês, né? Alguns soldados estão aqui reunidos. Por favor, cliquem aqui neste aviãozinho e envie esta live para mais 3 amigos, para que nós possamos aumentar esta tropa e que mais pessoas fiquem sabendo do que nós estamos fazendo aqui. Tá certo? Vocês sabem que essa é uma missão importante e que a batalha é árdua, mas nós temos que ter paciência. Por isso que eu fico pedindo paciência e mais paciência para vocês. Vamos lá. Eu acho que uma das principais perguntas que as pessoas me fazem aqui no direct e também quando a consultoria estava aberta, porque hoje não está mais, o seguinte: Magaga, olha, eu consigo ler, eu até entendo o que eu estou lendo, mas eu não consigo guardar, eu não consigo reter aquilo que eu leio. Eu tento fazer resumo, veja só, eu faço resumo, copio, organizo ali, faço um resumo colorido, mas passam ali alguns dias e eu não sei o que fazer, né? Como é que essa coisa funciona? A primeira coisa é que nós temos que saber que dentro da nossa cabeça existem 2 tipos de memória, falando a grosso modo e de maneira bem simples. Existe a memória de curto prazo e existe a memória de longo prazo. Essas 2 memórias, elas têm um funcionamento intrínseco diferente. A memória de curto prazo funciona de uma forma no seu núcleo e a memória de longo prazo funciona de uma outra forma no seu núcleo. Tudo que nós estamos lendo, tudo que nós estamos vendo, as informações, vamos considerar aqui um livro, por exemplo, você está lendo um capítulo, aquelas informações estão indo diretamente para a sua memória de curto prazo. Então, aquelas informações estão sendo guardadas dentro de uma caixa.
E são muitas informações. Então, você vai ter que informar o seu cérebro, você vai ter que saber informar para o seu cérebro o que você quer levar para a memória de longo prazo. Certo? É claro que não tem condições de nós levarmos todas as informações para a memória de longo prazo. Já imaginou se tudo que a gente observa, se tudo que a gente lê, a gente vê um outdoor, a gente vê o conteúdo daquele outdoor, a gente está lendo toda hora várias coisas. Imagina se tudo que nós lemos, a gente conseguisse guardar na nossa memória de longo prazo, seria uma loucura, né? Então, a saída das informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, a quantidade de informações que sai é menor. E você tem que saber informar para o seu cérebro o que é que você quer levar para a memória de longo prazo. E aqui eu vou colocar aqui algumas dicas que São Tomás de Aquino sugere para nós. Assim, olha, você está interessado em alguma temática, você está interessado em algum assunto, a primeira coisa que você vai ter que fazer é organizar o material a respeito deste assunto. Se você puder organizá-lo cronologicamente, ou seja, do material que tem a data mais antiga para o material que tem a data mais recente, fica melhor. Porque você vai ter uma ideia, quando você começar a ler do material mais antigo para o material mais recente, você vai ter uma ideia de como é que aquele assunto foi tratado ao longo do tempo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, quando você organiza o assunto cronologicamente e quando você vai estudá-lo, você cria um fio cronológico. Você sabe como aquele assunto foi tratado lá no início, como ele foi tratado no meio e como ele foi tratado no fim. Então, a primeira coisa é essa. Organize o material que você quer ler. E, além do mais, organize-o cronologicamente. Porque assim você vai formar um fio cronológico e você vai construir toda uma cena na sua cabeça de como aquele assunto foi tratado ao longo do tempo. Este é um passo fundamental. Poucas pessoas fazem isso, poucas pessoas têm conhecimento a respeito disso, mas é um passo que dá uma diferença muito grande, certo? Depois de você organizar cronologicamente o material que você quer estudar, depois o que é que você vai fazer? Você vai aplicar profundamente o seu espírito. E o que é essa história que São Tomás nos diz de aplicar profundamente o nosso espírito naquilo que nós estamos lendo? Teve um post que eu fiz aqui no Instagram falando o seguinte: olha, nós temos que criar uma cena do que nós estamos lendo. Nós temos que criar uma cena. Isso é fundamental. Então, quando você pegar a primeira obra que você quer, você já organizou cronologicamente, então você vai para a primeira obra. Você vai ter que ter um caderno de anotações do seu lado. Eu vou aproveitar aqui uma coisa, essa parte que eu estou falando, e eu recebo muito no direct o seguinte: Magaio, tem um sujeito que é super inteligente, ele disse que ele não anota nada no livro, ele não anota nada, não toma nota de nada. Eu disse: olha, não me importa, né? Que bom, né? Que bom que ele estuda desse jeito, mas eu não posso falar do que eu não faço. Eu só posso falar para vocês do que eu faço e de que funciona comigo e de que funciona com pessoas que fizeram consultoria comigo e que me relatam e que me relataram também
que a coisa está funcionando. Desde 2007, 2008, 2009 até hoje que eu utilizo isso e funciona. Funciona comigo e vai funcionar com você. Se você falar para mim, MacGyver, mas eu não quero anotar. Se você lembra de tudo, ótimo. Mas eu anoto, eu tomo nota. Sabe por que eu tomo nota? Porque só o fato de você posicionar uma caneta nas mãos já aciona o seu centro de memória. Diversos estudos, vocês não gostam de ciência? Diversos estudos científicos já foram feitos com diversas pessoas, com crianças, com adultos e com idosos, mostrando que só o fato de nós posicionarmos a caneta nas mãos, o nosso centro de memória já fica ativo. Mas é lógico. Ainda bem que documentaram essa informação. Ainda bem. Quantas vezes, na consultoria eu faço essa pergunta, quantas vezes na sua vida você posicionou a caneta nas suas mãos? Você já contou? Não tem como saber. Não tem como a gente saber quantas vezes nós posicionamos uma caneta nas nossas mãos. Porque quando nós tivemos contato pela primeira vez com uma caneta ou com um lápis de cera, foi para poder pintar. E depois, quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a desenhar aquelas letras na caligrafia, nós só pegamos basicamente a caneta ou o lápis para poder escrever. E à medida que o tempo vai passando, o nosso cérebro vai percebendo isso. Disse, olha, se o MacGyver pegou a caneta assim ou o lápis assim, posicionou os dedos desta forma, é porque ele vai escrever alguma coisa, é porque ele vai colocar alguma informação. O seu cérebro sabe disso. O meu cérebro sabe disso. Tá entendendo? Então, é por isso que eu anoto. É por isso que eu tomo nota. É por isso que as minhas anotações me ajudam bastante. Você treina a sua memória visual. Porque aquela anotação que você fez naquele caderno, você vai lembrar da seguinte forma. Caramba, eu fiz essa anotação no caderno tal e eu coloquei um retângulo nessa informação. Então você vai criar uma imagem daquilo na sua cabeça. Você cria uma imagem daquilo na sua cabeça. E você começa a lembrar disso. Olha, eu tenho 50 cadernos aqui. Pode ser que eu não lembre qual o caderno que eu coloquei, porque as cores deles são muito semelhantes. Mas eu me lembro da página e eu lembro que eu coloquei uma informação nesse sentido lá e eu circulei essa informação ou marquei com um marca-texto. Então o que é que eu sugiro para você? Que você tenha um caderno de anotações. Tá? Que você tenha um caderno de anotações. Então só voltando aqui o que eu estava falando com você, que eu criei esse caminho paralelo para tratar isso daqui. A primeira coisa que São Tomás nos sugere é ordene o que você quer ler, ordene o que você quer reter. E é interessante que nós ordenemos isso cronologicamente. Ótimo, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, aplique o seu espírito profundamente nas obras que você for ler. Aplicar profundamente o espírito é pegar o capítulo e se debruçar sobre ele. É ter calma na leitura, é ter a cadência correta na leitura. E é tomar nota, é você marcar trechos importantes e é você tomar nota de pensamentos seus que surgiram naquele momento. E além disso, à medida que você está tomando nota, você criar uma cena do que você está lendo. Quando você cria uma cena do que você está lendo, você guarda isso
na sua memória. Entendeu? Por quê? Porque as cenas, as imagens, elas entram mais facilmente naquela memória de curto prazo e na memória de longo prazo. A gente guarda mais facilmente imagens do que palavras. A gente guarda mais facilmente imagens do que palavras. Então, aquilo que você está lendo, se você puder criar uma cena, você cria uma cena. Certo? E quando você criar esta cena, você coloca emoção nesta cena. E além de você colocar emoção, você coloca ação. Então você está lendo um capítulo, alguma coisa está acontecendo naquele capítulo. Você está lendo um livro de filosofia, você está lendo um livro a respeito dos danos da pornografia, você está lendo um livro de psicologia, um livro de psiquiatria, um livro, não sei. Você vai pegar aquele capítulo, vai tomar algumas notas e você vai criar uma cena. Diz assim, olha, esse fenômeno aqui que o autor acabou de comentar é muito interessante. Isso é importante, isso é uma parte importante do capítulo, porque você tem que ter um discernimento, você tem que saber quando o autor coloca uma parte importante ali do capítulo na sua cara. Você tem que saber. Muitas vezes o próprio autor diz. Muitas vezes ele sinaliza isso de uma outra forma, colocando itálico, né? Colocando negrito, colocando alguma coisa, entendeu? Colocando alguma coisa. E aí você sabe, putz, o autor ele não vai colocar um itálico à toa no texto. O autor não vai colocar um quadro à toa no texto. Um autor não vai colocar um negrito à toa no texto. Tem uma função aquilo. E você tem que começar a desenvolver essa sensibilidade para perceber essas mensagens, entre aspas, sutis que o autor está dando a você. Certo? Muito bem. Então crie a cena. Então você pegou uma parte importante do capítulo, você sabe que aquela parte é a parte importante. Disse, olha, isso daqui é o núcleo deste capítulo. Agora eu vou ter que criar uma cena disto daqui. Eu confesso que algumas vezes criar esta cena não é tão fácil assim, né? Isso vem com treino. Você treina, erra, melhora, mas você tem que fazer isso até a exaustão. Você faz isso até a exaustão. Porque a exaustão, ela vai chegar muito próximo ali, o treino exaustivo vai chegar muito próximo da perfeição. E vai chegar um momento que você está lendo alguma coisa e você já está criando na sua cabeça todo o desenho da cena. Né? Você já coloca coisas se movimentando, você já consegue criar a cena. Mas agora vem um outro ponto fundamental. Vejam, eu quero que vocês atentem ao seguinte, nós estamos falando do segundo ponto aqui. Primeiro ponto, ordenar cronologicamente, né, o que você quer reter. Segundo ponto, aplicar profundamente o espírito. Se você estiver anotando, quando você anotar aí, aplicar profundamente o espírito, você vai puxar a primeira seta para o lado. O ponto 2.1. Criar uma cena. Além de criar uma cena, aí você coloca, dá emoção a esta cena, porque aquilo que nos impacta entra com mais facilidade no nosso imaginário. Aquilo que gera emoção, aquilo que gera ação, entra com mais facilidade. Então, se você transforma aquele texto em imagens que se movimentam, ou seja, numa cena, e você joga emoção e você joga ação, aquilo vai ficar guardado. Certo?
Você vai lembrar do que o autor disse pela cena que você criou. Certo? Quando eu estou na universidade, se tiver algum aluno meu da universidade, eles vão lembrar que toda aula eu pergunto assim: pessoal, qual foi o assunto que eu dei na aula passada? Disse: não, professor, o senhor deu o assunto tal. Quando o aluno fala isso, que eu expliquei o assunto tal, eu sei que naquela aula, naquele exato momento, eu tenho que falar sobre outro assunto, sobre um assunto, sei lá, um assunto X. Eu paro um pouco. Quem teve aula presencial comigo sabe disso. Eu paro um pouco e lembro daquele assunto. E o desenho de tudo que eu fiz nos meus cadernos, boa parte deles vem na minha cabeça. Como eu já leciono determinada disciplina há 7 anos, isso já está na minha cabeça, na sequência que eu devo falar, na ordem que eu devo. Por que eu estou falando nisso? Porque você não vai criar uma cena perfeita, você não vai criar uma cena muito bem estruturada logo de início. Você vai demorar um certo tempo para poder desenvolver esta habilidade que você não tinha. O que eu estou dizendo aqui para você é que a partir de agora você vai fazer isso, vai ler e vai tentar transformar aqui. Olha, é porque nós temos que ter bastante calma para falar as coisas aqui no Instagram, porque as pessoas gostam de receita, as pessoas gostam de coisas prontas e pensam que os resultados vêm assim, num passe de mágica. Só que a coisa não funciona desse jeito. Quando eu digo que você tem que transformar aquilo que o autor está dizendo numa cena, não é que você tem que pegar toda linha e todo parágrafo e querer transformar numa cena, não, meu filho. Porque senão você não vai terminar de ler aquele capítulo nunca. Você vai ter que ser capaz de ler aquele capítulo inteiro e dali você extrair o sumo do capítulo. Disse: olha, eu acabei de ler o capítulo inteiro. Quais são as páginas que trazem a parte mais importante deste capítulo? Páginas 50, 52 e 57. E você já tem que marcar isso, você tem que deixar marcado com lápis. Mas eu não gosto de riscar o meu livro. Eu estou falando do que eu faço. Eu risco os meus livros. Eu identifico os parágrafos, eu identifico os trechos que eu considero importante para aquele capítulo e que eu considero importante para o meu entendimento a respeito daquele capítulo. Então, depois que eu termino de ler o capítulo, eu já tenho algumas coisas marcadas, alguns trechos marcados, e eu sei que aqueles trechos que eu marquei são os que eu considero importantes. Então, a partir dali, eu vou pegar cada um dos trechos e vou transformar numa cena. Certo? E vou transformar numa cena. Eu vou colocar emoção lá dentro. Eu vou colocar ação lá dentro. Aí agora vem uma outra coisa. Além de você criar uma cena, você vai ter que se colocar dentro desta cena. Como? Imagine se você, dentro de um auditório, dentro de uma sala de aula, dentro de um escritório, numa reunião, explicando aquilo para as pessoas. E aí você tenta explicar aquilo, crie na sua cabeça um sujeito imaginário. Eu tenho o meu amigo imaginário. Eu crio um sujeito imaginário. Porque quando eu termino de estudar e eu estou aqui no meu escritório, eu fecho a porta e eu fico conversando com este sujeito imaginário. Como se eu estivesse explicando o sumo daquele capítulo para ele. O sumo daquele capítulo para ele. Então crie um sujeito imaginário. Porque se você adquire conhecimento... Deixa eu acender esse cigarro aqui, porque se eu for ficar explicando, eu não vou fumar... Não sei que hora eu vou fumar, né? Grande César Porto está presente. Obrigado, César, pela presença, meu amigo.
Vamos marcar uma conversa aí, viu? Veja, eu crio um sujeito imaginário. Eu crio um sujeito imaginário. Porque quando você pega o capítulo, extrai o sumo daquele capítulo, pega aquilo, transforma em imagem, você vai guardar na sua cabeça aquilo. Só que não vai adiantar você ficar com isso guardado na sua cabeça. Não vai adiantar, você tem que passar isso para as pessoas. Você vai ter que passar isso para as pessoas. Então crie, se você não tem com quem conversar, com quem externar aquilo, crie um sujeito imaginário. Crie um sujeito imaginário. Chame de, sei lá, Abraão. Seu amigo imaginário é o Abraão. E quando você terminar de estudar, terminou de tomar nota, terminou de criar cena, colocou emoção, colocou ação, colocou ali. Abraão, deixa eu te explicar uma coisa aqui, cara. Esse assunto que eu estou estudando é o assunto tal. Este assunto ele é muito importante para que a gente possa entender tal e tal coisa. E eu preciso te falar a respeito desse assunto. E você começa a falar sozinho. Parece um exercício de gente louca, né? Mas foda-se. Se as pessoas vão achar que você é louco por isso, você vai aprender o conteúdo, você vai aprender o conteúdo, você vai guardar aquilo na sua cabeça de um jeito que você nunca antes na sua vida guardou. E quando você terminar de explicar aquilo para o Abraão, que é um sujeito imaginário, no momento em que você estiver explicando aquilo para ele, você vai errar, você vai gaguejar, você vai ter dificuldade para explicar certas coisas, mas este é o momento para errar. Este é o momento para esquecer certas coisas. Este é o momento para você descobrir quais são os gaps, quais são as falhas que existem na sua linha lógica de explicação. Tá? E aí você está explicando ali para o Abraão. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você for explicar aquele assunto, ou você tiver oportunidade para explicar aquele assunto para uma outra pessoa, você vai perceber que você vai articular melhor os elementos. Que você vai começar pelo início, como tem que ser feito, porque tem gente que começa a explicar as coisas pelo fim das coisas. Que você vai ter uma ordem de explicação. Certo? Que você vai ter uma ordem de explicação. Você vai explicar o primeiro bloco para ela, depois você vai alinhar com o segundo bloco, depois vai alinhar com o terceiro bloco, e aí você vai construir toda a sua linha de raciocínio e de explicação. Então aquela história de eu não consigo explicar as coisas claramente para as pessoas, eu tenho dificuldade para poder explicar tal coisa, isso aí vai desaparecer com o tempo. Veja, eu não estou dizendo que isso vai desaparecer na sua primeira tentativa. Você vai ter que fazer isso exaustivamente para todo capítulo que você lê. Lê o primeiro capítulo, extrai o sumo, transforma numa cena. Joga emoção, joga ação, joga-se a si mesmo dentro desta cena. Lê o segundo capítulo, terminou o primeiro capítulo, fez isso, explica para o Abraão. E se você quiser, eu sugiro isso para quem já fez consultoria comigo. Crie um grupo só você e você mesmo no WhatsApp, e no momento que você estiver colocando aquilo para o Abraão, você grava você falando. E depois você escuta um pouco só. Tem gente que não gosta de escutar assim, escuta um pouco, para você ver como é que está a sua dicção, como é que está a sua entonação. Certo? Você faz isso. Certo? Você faz isso.
E à medida que você for fazendo, você vai percebendo que a coisa vai... O Vitor está perguntando, e com exatas? Da mesmíssima forma, meu amigo. Você vai estudar um capítulo de matemática de um livro de exatas e você vai criar uma cena. Como? Você explicando aquilo para alguém. Compra um quadro, coloca na parede do teu quarto, simula que tem 50 alunos te assistindo e começa a dar aula sozinho. Todos aqui sabem que a minha formação básica é em física. Na época que eu fazia graduação em física, eu coloquei um quadro branco na parede do meu quarto de uma ponta a outra. Eu estudava as minhas disciplinas de física quântica, de matemática, de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, todas na lousa. Passava para o papel, organizava a sequência e disse, agora eu vou explicar para os meus alunos. Está lá, imaginário, os meus alunos imaginários. Isso vale para qualquer coisa que você queira guardar na sua cabeça. Você cria a cena, joga a ação, joga emoção, joga-se a si mesmo dentro dela. A cada capítulo você vai fazer isso e explica para o Abraão. E funciona. Certo? No capítulo 2, do mesmo jeito. No capítulo 3, do mesmo jeito. No final das contas, meu filho, você vai ter todas as cenas criadas das partes principais do livro. Você cria a cena, explica para o Abraão. Aí quando alguém perguntar assim para você, ó, fulano, tu já leu o livro tal? Já. Ele fala sobre o quê? Disse, olha, eu falo sobre isso, ele fala sobre isso e aquilo. E você ainda vai lembrar, no capítulo 1, ele fala a respeito disso. No capítulo 2, ele fala a respeito daquilo. No capítulo 3, ele fala a respeito daquilo outro. Você vai começar a tomar propriedade da coisa. Você vai começar a estudar corretamente. Entendeu? Você vai estudar corretamente a coisa. Então faça isso. Diz assim, o Heitor colocou aqui. E aí você vai perceber que esse processo não vai ser nenhum flow. Não é nada fácil. Não é. E teve alguém que disse, acho que foi o Thiago, muitos querem fazer, não querem fazer porque dá trabalho. É lógico que dá trabalho. E as pessoas não querem. As pessoas querem fórmula mágica. Assim, ler 200 páginas em 40 minutos. Ler não sei quantas páginas em não sei quantos minutos. Você vai ficar na casca só, meu filho, do assunto. Se você quiser tomar propriedade, se você quiser ler corretamente mesmo, se você quiser estudar realmente mesmo, se você quer se embrenhar naquele assunto, quebrar a casca e entrar no núcleo daquele assunto, você vai ter que percorrer um caminho mais árduo. Entendeu? Eu costumo dizer que para cada nível de esforço existe um resultado. Se você se esforça pouco resultado, né? Se você se esforça muito, a tendência é vir muitos resultados. É assim que a coisa funciona. É assim. Depois que você terminar... Então, só fazendo aqui o resgate da coisa. Primeiro ponto, ordenar cronologicamente o que você quer reter, o que você quer ler. Segundo ponto, aplicar profundamente o espírito. E aí nós dividimos isso em duas partes, basicamente. Né? Criar uma cena, dentro desta cena joga emoção, joga ação. Segundo ponto, coloque-se a si mesmo ali dentro. Certo? Agora vamos para o terceiro ponto que São Tomás nos ensina. Depois que você
terminar o capítulo, extraiu o sumo do capítulo, criou a cena, depois explicou para Abraão. A explicação para Abraão, para o seu amigo imaginário, tem que existir para que você organize na sua cabeça a sequência de explicação. Entendeu? É para isso que serve. Depois você pode pegar o Abraão de novo e explicar de novo. Depois que você perceber que a coisa está fluindo bem, aí você vai fazer a seguinte pergunta para si mesmo: onde que eu posso aplicar isso na minha vida prática? Por que que isso é útil para mim? Por que que eu tenho que aplicar isso? O terceiro ponto de São Tomás diz exatamente isso: meditar nisso profundamente, frequentemente. Isso que eu apliquei, é isso que eu acabei de explicar para o Abraão. Por que que isso é importante para as nossas vidas? Onde que eu aplico isso na minha vida prática? Como que eu faço isso? E aí é o momento em que você tem que fazer um exílio. É um momento em que você tem que ficar sozinho com você mesmo, em algum outro lugar da sua cidade, em que você tenha um ambiente de calmaria, em que você faça uma retrospectiva do seu dia, em que você faça uma retrospectiva daquilo que você estudou. Olha, o que foi que eu fiz de bom hoje? O que foi que eu fiz de ruim? No que é que eu posso melhorar? Comece por aí. Depois, você vai para os seus estudos. O que foi que eu estudei hoje? Estudei tal assunto. Por quê? Qual o meu propósito com isso? Por que que eu estudei isso? Por que que eu estou estudando isso? Por que que eu estou preocupado em criar a cena e guardar isso na minha memória? Por quê? Na minha vida prática, isso vai ser útil em que ponto? Certo? Isso vai ser útil em que ponto? Você fazendo isso, meu amigo, você fazendo isso, não tem como o assunto não ficar na sua cabeça. Agora você, quando for tentar isso a primeira vez, você vai perceber que o assunto não vai ficar na sua cabeça numa primeira vez. Porque você está aprendendo agora. Você está ajustando as velas do seu barco agora. Você ainda não sabe ajustar direito, você está criando aquela habilidade. Entendeu? É por isso que eu peço paciência. É por isso que eu falei na paciência e vou falar diversas vezes nos stories isso. A paciência, ela é nossa amiga neste processo. Eu vou sugerir uma coisa para vocês que eu mesmo faço, mas é lógico, né? Eu não posso sugerir uma coisa que eu não faço. Antes de você estudar, verifique se o seu ambiente está organizado. Já falei sobre isso, é o básico. Mas é aquela história, né? No Instagram nós temos que executar um protocolo que é o seguinte: back to basic, volte ao básico, né? Parece que as pessoas esqueceram o básico, querem complicar as coisas demais em alguns aspectos. Então, organize a sua mesa de estudos, organize o seu quarto. E antes de você começar a estudar, você vai tomar um banho. De preferência, um banho frio. Porque a temperatura da água vai alterar a temperatura do seu crânio. Você sabia disso? Não sabia. A temperatura da água vai alterar a temperatura do seu crânio. E essa diferença de temperatura vai alterar um pouco a dinâmica dos neurotransmissores no seu cérebro,
coração. Eu não estudo isso de ontem, não. Às vezes eu estou estudando aqui, às vezes não. Diversas vezes eu estou estudando aqui e fico martelando em cima de um assunto, martelando. E chega uma hora que você cansa. Sabe o que é que eu vou fazer? Tomar um banho. Olha, eu vou tomar um banho ali em 15 minutos. Vou tomar um banho ali, 15 minutos. Relaxa um pouco no banho e depois volta. Essa diferença, sabe por quê? Porque no momento em que você está ali, de frente com aquelas informações, com aquele conteúdo, e que você está colocando toda a sua atenção e toda a sua concentração, a glicose está sendo queimada, meu filho, no seu cérebro a uma taxa mais elevada do que se você estivesse deitado sem fazer porra nenhuma. Entendeu? Então a maquinaria aqui, meu filho, vai estar todo vapor. Chega uma hora que ela vai estar todo vapor e você não vai conseguir ser produtivo. Você não vai conseguir ser produtivo. Então não adianta forçar a barra. Vai tomar um banho, come pouco carboidrato, porque o carboidrato vai dar aquela sensação de indisposição, de preguiça, principalmente depois do almoço. O banho gelado vai causar uma diferença de temperatura. Não é grande, não. É coisa pequena, mas altera. E isso já altera o seu humor. Porque existe uma diferença na dinâmica dos neurotransmissores. Quando você está estudando, para e vai tomar um banho. Eu não quero saber se você vai tomar 5 ou 10 banhos por dia. Dependendo de como seja a sua vida de estudo, meu filho. Tem dias que eu tomo 5, 6 banhos aqui. Você fica suado. Né? Aqui eu não estudo com ar-condicionado. Boto um ventilador às vezes. Quem estuda com ar-condicionado, beleza. Não vai sentir muito isso. Mas a cabeça vai estar quente. Certo? Viu que naquele dia você já estudou o que tinha que estudar. Espere chegar ao final do dia para você fazer o seu exílio. E você fazer aquele resgate. Você não pode esquecer de perguntar a si mesmo por que você está estudando isto. Você não pode esquecer. Certo? Mas se eu não encontrar a resposta no exílio, você vai atrás dela com o tempo. Nós temos que perder essa coisa da impaciência. O sujeito quer resposta para tudo imediatamente. Imediatamente. Entendeu? Quer resposta para tudo imediatamente. Isso que o César está perguntando aqui tem que molhar a cabeça, cara. Tem que molhar a cabeça. Para mim, banho só funciona se molhar a cabeça. Né? Precisa nem lavar o cabelo, não. Eu preciso nem lavar muita coisa aqui, né? Mas não precisa lavar. Molhar, passa um sabonete ali no corpo, pronto, volta. E o Thales fala uma coisa importante. O celular tem que ficar longe também. Certo? Só o fato do celular estar presente na sua mesa de estudo, ele já suga uma parte da sua concentração. Só o fato do celular estar próximo da sua mesa, ali, do seu lado, ele já suga a sua concentração. Isso já está mostrado, demonstrado em artigos de neurologia, de neuroaprendizagem, um monte de coisa. Ele drena a sua concentração. Fizeram vários testes com as pessoas.
certo? Vários testes. Luminária levemente amarela, luz apagada, tá vendo a luz aqui, ó? Apagada, lumináriazinha levemente amarela. Café, cafeína recomenda? Eu utilizo. Cafeína, eu utilizo cafeína. Vocês não veem aqui? Toda hora eu filmando café. Isso aumenta a minha disposição. Geralmente a cafeína aumenta a disposição do sujeito. Você tem que ver a sua sensibilidade à cafeína, né? Certo? Esse processo de meditação, que é como que eu aplico isso na minha vida, isso é fundamental. Isto é fundamental. Sabe por quê? Porque se você não encontra esta resposta, se você não encontra essa resposta e mesmo assim continua estudando, pode ser que você demore um pouco para encontrar essa resposta, mas geralmente ela vem rápida. Geralmente ela vem rápida. E aí o que é que você vai fazer? Se você não encontrar de jeito nenhum o link daquele assunto que você está estudando com a sua vida, como que aquilo se aplica à vida prática, se você não encontrar de jeito nenhum e mesmo assim continuar estudando, você vai começar a se perder lá na frente. Você vai começar a se perder. E se você se perder, você vai começar a estudar e a se afastar da realidade. Na live que eu fiz com o Tomás, eu acho que eu comentei a respeito disso. Se você estudar e não colocar aquilo que você está estudando na sua própria vida, na vida prática, se você não tirar coisas boas daquilo que você está estudando, você vai começar a se afastar da realidade. Isso vai criar uma espécie de estrutura psicótica em você. Isso vai criar uma estrutura psicótica. E aí é quando o estudo começa a fazer mal. É quando o estudo começa a ser danoso. Entendeu? Então, quando você... Qual foi o primeiro passo que eu falei aqui? Ordenar cronologicamente o que você quer reter. Antes de você executar esse passo, você pode fazer essa pergunta também. Por que eu quero estudar isso? Por que eu estou ordenando isto cronologicamente? Por que essa temática? Por que eu quero estudar essa temática? MacGyver, você sempre estudou muito o que na sua vida? Muita questão, o assunto da minha vida. Fora as coisas que eu fiz na universidade, na graduação, no mestrado e agora no doutorado. Foi aprendizagem. Aprendizagem, memória, técnica de estudo. Sempre estudei isso. Livros a respeito disso, eu tenho indo e voltando. Vários livros sobre isso. Então, durante a minha vida inteira estudando isso. Então, se você me perguntar por que, MacGyver? Porque eu comecei a notar, principalmente a partir de 2012, eu já vim estudando isso antes para utilizar comigo mesmo. Eu disse, olha, eu tenho que encontrar uma forma de estudar melhor. E nos livros eu não encontrei uma forma que funcionasse. Os meus colegas de faculdade também utilizavam e não dava certo. Eu disse, rapaz, eu vou montar aqui uns passos, isso a grosso modo, né? Isso demorou. Vou montar 4 passos aqui e vou estudar desse jeito aqui. Eu não sabia que isso lá na frente ia se tornar um método, entendeu? Que hoje é o que eu ensino. E que funciona comigo e que funciona com dezenas, milhares de pessoas, centenas, né? Milhares não, centenas que me procuraram aqui na consultoria.
E aí, a partir de 2012, quando eu me tornei professor universitário, eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam estudar. Eu disse, rapaz, os alunos não sabem estudar. Eles vêm do ensino médio e eles não sabem estudar corretamente. Eles não sabem como fazer isso. E foi quando eu me embrenhei mais ainda. Então, onde é que eu aplico isso na minha vida prática? Ora, eu melhoro a capacidade de retenção de uma pessoa com um método. Você percebe onde é que se aplica a vida prática? E se a pessoa entende melhor, se ela estuda corretamente, se ela lê corretamente, ela vai entender aquilo que ela está lendo e ela vai viver melhor. Ela vai poder ganhar dinheiro com isso. Ela vai poder educar os filhos dela com isso. Ela vai começar a enxergar certos elementos da própria realidade que antes ela não enxergava. Então na minha cabeça tinha isso. Eu vou estudar isso porque na minha vida aplica-se aqui. Porque os meus alunos não sabem estudar. E eu tenho que, de alguma forma, passar a forma que eu estudo para os meus alunos. Alguns tiveram interesse, outros não tiveram. Vocês sabem como é a universidade brasileira. Então é assim que a coisa funciona. Então, antes de ordenar, faça isso. Por que eu quero estudar essa temática? E tenha paciência. A paciência é a guardiã das outras virtudes. A virtude da paciência é a guardiã das outras virtudes. E para você empreender um estudo sério, estudar desta forma que eu estou falando para você, você tem que nutrir uma virtude chamada virtude da estudiosidade. Se você for um sujeito impaciente, que quer resultado logo, que quer ver se realmente o que o MacGyver disse funciona logo, você é um impaciente, você vai se perder. Então tenha paciência. A virtude da paciência, ela é a guardiã das outras virtudes. A virtude da paciência alimenta a virtude da fortaleza. E quando você tem a virtude da fortaleza bem nutrida, você vai conseguir passar pelas áreas mais difíceis com resistência. Você vai ser persistente. E ao mesmo tempo em que isso acontece, você nutre a virtude da temperança. Você sabe a medida das coisas. Porque isso é importante. Eu vou estudar um assunto tal. Dificílimo da teologia. Meu amigo, será que você não está dando um passo muito grande, não, hein? Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber se posicionar. Olha, eu ainda não tenho capacidade de estudar isso. Eu quero estudar isso, mas eu não tenho capacidade ainda. Você tem que saber a respeito disso. Você tem que fazer essa análise, essa autoanálise. Percebendo que você não tem capacidade de estudar isso, aí vem uma outra pergunta. O que é que eu tenho que estudar antes para depois estudar isso daqui? E aí você está começando a levar a coisa de uma maneira mais séria. E aí você está nutrindo a virtude da temperança, meu filho. E ao mesmo tempo a virtude da estudiosidade. Certo? É assim. É assim. Tudo bem? Eu espero que essa conversa tenha sido útil para vocês. Estavam aqui 55 minutos de conversa. Muito obrigado pela presença de vocês. O desafio foi lançado, o Mentiram para Você, sobre o estudo. Se você ainda não se inscreveu neste evento, eu quero que você se inscreva agora. Clica no link que está na minha bio, faz a inscrição, porque do dia 7 ao dia 13 de junho, às 10 horas da noite, eu vou contar todas as mentiras que os professores do ensino médio, da universidade, contaram para vocês a respeito dos estudos. Eu vou tirar a venda dos seus olhos. Eu quero você
na tropa. Eu quero você na tropa. Tá bom? Eu conto com você neste desafio. Eu não vou perder meu tempo aqui no Instagram falando coisas idiotas para vocês. Isso tem que mudar. Eu não aguento mais ver pessoas estudando de maneira errada. Tá bom? Que Deus abençoe você e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal.